E aí, pessoal? Bom dia, 501. Boa tarde, 502. Hoje a gente vai encerrar o assunto da apostila 2 falando sobre fração. O que é fração? É considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos, que eu vou mostrar agora para vocês. Na fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. A parte de baixo é chamada de denominador, indica a quantidade máxima de partes em que fora dividido o inteiro. Então, eu dei um exemplo aqui de 2/5. 2 representa o numerador e o 5 denominador. O 2 é uma parte do todo e o 5 é sempre o total. Então, em fração, a parte menor fica em cima, a parte maior fica embaixo, que é o denominador. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, 1/6. Em forma de desenho, foi colocado um retângulo dividido em 6 partes, contando as partes brancas e a parte azul pintada. Então, o 6, que é o total, fica embaixo. Qual parte que está pintada? Uma parte só. Então, a parte pintada é representada pelo número 1. Então, eu tenho aqui o quê? 1/6. O inteiro foi dividido em 6 partes, onde uma delas foi pintada. Outro exemplo. O inteiro foi dividido em 9 partes, onde 6 foram pintadas. Então, contando as partes pintadas com as partes brancas, nós temos 9 partes. No total, 6 foram pintadas. Então, eu tenho aqui representado 6 nomos. Agora, isso aqui é muito importante. A gente tem que saber como nomear as frações. E tudo depende do denominador. Por exemplo, se o denominador for 2, a gente lê meio ou meios, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12. 12 é 12/12. Então, acima de 10, a gente usa geralmente o número, como se lê mesmo, e acrescenta o avos, sem acento, tá? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Se eu tiver 1/2, eu leio como 1/2. Agora, aqui não entra o S, porque eu não posso ler 1/2. Se fosse 2/2, aí sim. Agora, quando o denominador é 1, no singular, tá? Quando o denominador é 100, a gente tem uma nomenclatura especial. No caso, é centésimos. Quando o denominador é 1000, a gente tem outra nomenclatura também diferente, que é milésimos. Então, estão mais ou menos aí todos os casos que a gente vai precisar agora. Agora, isso aqui é muito importante, que vai ajudar numa questão da página 17 da apostila de vocês, que é essa questão aqui de número 34, essa tabelinha aqui, tá vendo? Então, preste atenção para a gente entender. Sabemos que numerador, né, que é a parte de cima, igual a denominador, que é a parte de baixo, resulta em um inteiro. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho o numerador 3 e o denominador 3 também, vai formar um inteiro. Por quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu coloquei como exemplo aqui na letra A, se eu tenho 5/7, faltam quanto para completar um inteiro? Para dar 7/7. 5 para chegar a 7, faltam quanto? 2. Então, perceberam que eu coloquei o 2 aqui no numerador e repeti o denominador, que é 7. Coloquei outro exemplo aqui. Se eu tenho 5/9, quanto que falta para chegar a um inteiro? De 5 para 9, faltam 4. Repito, 9. Então, 4/9. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, é só me chamar. Bons estudos aí. Um abraço.